Imagine o vasto tapete de Amazônia visto de cima. É agosto de 2016. Um piloto de um pequeno avião comercial está fazendo uma rota de rotina, algo que ele já fez centenas de vezes, cruzando o céu infinito sobre a região norte do Brasil. O barulho do motor é monótono. O sol reflete nas copas das árvores. Tudo parece normal. Mas então, algo quebra o padrão. Lá embaixo, no meio do nada, em uma área onde nenhum ser humano deveria estar, ele viu um clarão. Não é fogo. Não é água. Ele aperta os olhos, inclina o avião levemente para a esquerda e pega os binóculos. O coração dele falha uma batida. O que ele vê faz o sangue gelar nas veias, mesmo no calor da cabine. Em uma clareira minúscula, pedras brancas enormes foram arrastadas e posicionadas meticulosamente para formar uma única palavra, um grito silencioso e desesperado voltado para o céu. Socorro. A imagem é aterrorizante. Quem estaria ali? Há quanto tempo? Aquele pedido de ajuda parecia ter sido escrito por um fantasma. E, de certa forma, foi. Porque a pessoa que colocou aquelas pedras lá embaixo estava morta para o mundo há 11 anos. Para entender o horror dessa descoberta e o peso daquela palavra escrita na terra, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para quando o silêncio começou. Estamos em março de 2005, Manaus. O calor é aquela entidade física que abraça a cidade, úmido, pesado, colando a roupa na pele assim que você sai do banho. Rafaela Silva tem 30 anos. Ela é uma daquelas mentes brilhantes que o Brasil produz, uma bióloga apaixonada, com olhos que brilhavam quando falava sobre o potencial farmacológico das plantas da nossa floresta. Ela não queria fama, ela queria cura. Ela acreditava que a Amazônia guardava as respostas para as maiores doenças do mundo. Mas naquele março de 2005, o brilho nos olhos de Rafaela estava desaparecendo. Ela estava se apagando. Rafaela morava sozinha em uma casa pequena no bairro do Coroado, uma região movimentada, mas a casa dela ficava em uma rua final, perto de uma área de mata preservada do INPA. Era o refúgio dela, ou deveria ser. Mas nas semanas que antecederam seu desaparecimento, aquela casa tinha se transformado em uma trincheira. Quem olhasse de fora via apenas uma jovem cientista dedicada. Quem olhasse de perto veria as mãos dela tremendo. A ansiedade não é apenas nervosismo. É uma sombra que te segue mesmo quando você está sob o sol do meio-dia. E Rafaela estava sendo consumida por ela. Os vizinhos comentavam que ela tinha emagrecido muito. Ela parou de ir aos churrascos de domingo, parou de responder às mensagens das amigas da faculdade. O isolamento social dela não foi uma escolha, foi uma consequência do medo. Ela vivia trancada. Antes de dormir, Rafaela tinha um ritual exaustivo. Ela verificava a tranca da porta-frente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela forçava a maçaneta com tanta força que os dedos ficavam brancos. Só então ela conseguia se deitar. Mas o sono não vinha. Ela ficava ouvindo os estalos da casa, o som da rua, o vento nas árvores, e tudo soava como ameaça. Mas essa paranoia não nasceu do nada. A mente de Rafaela não estava pregando peças nela sem motivo. O medo dela tinha nome e sobrenome: Dr. Márcio Vasconcelos. Márcio não era um monstro de filme de terror, pelo menos não na aparência. Ele era um pesquisador respeitado, mais velho, com uma carreira sólida, mas estagnada. Ele trabalhava no mesmo instituto que Rafaela. No começo, eram apenas divergências acadêmicas. Mas quando Rafaela começou a fazer descobertas promissoras sobre um alcaloide raro em uma planta específica, uma substância que poderia revolucionar tratamentos neurológicos, o comportamento de Márcio mudou. A admiração virou inveja. A inveja virou obsessão. Não havia gritos nos corredores. O terror era sutil. O que o tornava ainda pior. Eram e-mails enviados às 2 da manhã com frases dúbias, questionando a sanidade dela, questionando a metodologia dela, sugerindo que ela estava confusa ou cansada demais para ver a realidade. Ele passava pela mesa dela e deixava comentários baixinhos, dizendo que sabia que ela estava escondendo dados, que aquilo pertencia ao instituto, que pertencia a ele. Rafaela começou a sentir que estava sendo vigiada. No laboratório, ela tinha a sensação constante de olhos nas suas costas.
Às vezes ela deixava um caderno em uma posição e, quando voltava do almoço, ele estava milímetros fora do lugar. Coisa da cabeça dela? Talvez. Mas a dúvida é o combustível da ansiedade. Ela começou a levar todo o material de pesquisa para casa. O HD externo ficava debaixo do travesseiro. Ela sentia que, se piscasse, o trabalho da vida dela seria roubado. O dilema ético e moral a corroía. Ela deveria denunciar, mas quem acreditaria nela? Márcio era influente, carismático. Ela era a jovem instável que estava faltando ao trabalho e se isolando. Ela pensava: se eu falar, vão dizer que sou louca e vão tirar minha pesquisa de mim. Se eu calar, ele vai continuar me cercando até me sufocar. A depressão veio como uma névoa cinza sobre tudo isso. Rafaela não tinha mais energia para lutar, mas tinha uma teimosia, uma última fagulha de desespero. Ela precisava provar. Ela precisava terminar a coleta de dados, publicar o artigo e se livrar daquilo. Era a única saída. Publicar era a liberdade. Foi esse desespero que a levou a tomar a pior decisão de sua vida. Era uma terça-feira. O céu estava nublado, prometendo uma daquelas chuvas torrenciais amazônicas. Rafaela precisava de mais algumas amostras da planta psicótria, em um estágio de floração que só acontecia naquela semana. Ela sabia que não deveria ir a campo sozinha. É a regra número 1 de qualquer biólogo na Amazônia. Nunca entre na mata sozinho. Mas ela não confiava em ninguém. Se pedisse um assistente, Márcio saberia. Se pedisse um carro oficial, Márcio saberia. Ela pegou seu carro, um velho Gol cinza, e dirigiu até a estrada que cortava a reserva florestal, cerca de 60 quilômetros fora de Manaus. Ela estacionou num acostamento, pegou sua mochila, sua bússola, seu caderno de anotações e entrou na mata. A atmosfera mudou no instante em que as árvores fecharam um teto sobre a cabeça dela. A luz do dia ficou esverdeada, difusa. O som da estrada sumiu, substituído pelo zumbido ensurdecedor das cigarras e o farfalhar das folhas. Rafaela conhecia a floresta. Ela amava a floresta. Mas naquele dia, a mata parecia hostil. Cada sombra parecia ter a forma de um homem. O coração dela batia tão forte que ecoava nos ouvidos, um tambor frenético ditando o ritmo do medo. Ela caminhou por cerca de 3 quilômetros mata adentro. Ela encontrou as plantas. Ela começou a coleta. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou a tesoura de poda 2 vezes. Ela estava suando frio apesar do calor. A sensação de pânico era galopante. A garganta fechada, o ar parecia pouco. Calma, Rafaela, calma, ela sussurrava para si mesma. Só mais uma amostra e você vai embora. Acabou. Foi quando ela ouviu. Não foi o som de um animal. Animais fazem barulho ao andar, mas eles têm um ritmo. O que ela ouviu foi o som seco de um galho partindo, não por uma pata, mas por uma bota. Um passo pesado. Perto. Perto demais. Rafaela congelou. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. A floresta inteira parecia prender a respiração junto com ela. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados, varrendo a densidade verde atrás dela. Nada. Apenas samambaias e troncos gigantes. Mas o instinto dela, aquele instinto primitivo que todos nós temos e que a ansiedade mantinha em alerta máximo, gritou: corra! Ela largou a tesoura. Ela apertou a alça da mochila. Ela deu o primeiro passo para trás e então outro estalo. Desta vez, à esquerda. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. O que aconteceu nos minutos seguintes é um mistério que assombrou a família Silva por mais de uma década. Rafaela não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte, sua mãe, Dona Helena, que morava no interior de São Paulo, ligou para o celular da filha. Caixa postal. Ligou para o laboratório. Ninguém tinha visto Rafaela. O pânico da mãe foi imediato, como se um cordão umbilical invisível tivesse sido cortado brutalmente. A polícia foi acionada 48 horas depois. Encontraram o carro dela no acostamento da estrada, coberto de folhas e poeira. Estava trancado, intacto. As buscas na mata começaram. Bombeiros, cães farejadores, voluntários. Eles varreram a área onde ela costumava coletar. E o que eles encontraram foi perturbador. Não encontraram um corpo, não encontraram sangue.
encontraram uma cena que contava uma história de terror interrompida. Cravada no tronco de uma castanheira, na altura dos olhos, estava a bússola de Rafaela. A ponta de metal estava enterrada fundo na madeira, como se tivesse sido golpeada com uma violência extrema, num ato de raiva pura. A bússola estava quebrada, o vidro estilhaçado. E no chão, a alguns metros dali, o caderno de campo dela. O trabalho de uma vida. Ele não tinha apenas caído, ele tinha sido rasgado. As páginas estavam espalhadas pela terra úmida, a tinta das anotações borrada pela umidade da floresta, ilegível. Era como ver a mente de Rafaela destruída no chão. Nenhum rastro de pegadas além das dela foi preservado. A chuva da tarde tinha lavado o chão da floresta, apagando qualquer chance de seguir o agressor. A mata, em sua indiferença majestosa, havia limpado a cena do crime. As buscas duraram semanas. A família veio para Manaus, colou cartazes em cada poste, em cada padaria, em cada parada de ônibus. A foto de Rafaela sorrindo, cheia de vida, desbotava sobre o sol equatorial. Desaparecida. A palavra pesada, sem fim. A polícia investigou o Dr. Márcio. Ele foi interrogado. Ele parecia chocado, triste. Disse que, apesar das divergências profissionais, admirava o trabalho dela. Ele tinha álibis. Estava em uma conferência, ou no laboratório. Os registros eram vagos, mas suficientes para a polícia da época, sobrecarregada e sem recursos forenses avançados, não conseguir prendê-lo. Ele era um homem branco, doutor, respeitado. Ela era uma mulher que tinha histórico de instabilidade emocional e ansiedade. A narrativa se construiu sozinha. Rafaela teve um surto. Rafaela se perdeu. Rafaela foi vítima de um acidente na selva. 6 meses depois, as buscas oficiais foram encerradas. O inquérito virou uma pasta empoeirada em uma prateleira de metal. O caso foi arquivado. Para o mundo, Rafaela Silva tinha se tornado apenas mais uma estatística. Mais uma pessoa que a imensidão verde da Amazônia engoliu sem deixar rastros. A casa dela foi esvaziada, suas roupas doadas, seus tubos de ensaio lavados. Mas a floresta não esquece. E Rafaela também não. Enquanto todos seguiam suas vidas, enquanto Márcio continuava sua carreira, o inferno de Rafaela estava apenas começando. Ninguém sabia, mas o fim da busca não foi o fim da história. Foi o início de um pesadelo que duraria 11 longos anos, escondido sob a copa das árvores onde ninguém podia ouvir seus gritos. Até aquele voo de rotina. Rafaela não acordou em uma cama de hospital, nem nos braços da mãe. O despertar dela foi um mergulho lento e doloroso em uma realidade que a mente humana se recusa a aceitar. A primeira coisa que ela sentiu foi o cheiro. Não era o cheiro limpo da mata viva, mas um odor acre de mofo, madeira podre e produtos químicos fortes, aquele cheiro de laboratório que ela conhecia tão bem, misturado com algo sujo, algo estagnado. A cabeça dela latejava, uma dor surda e rítmica, resquício da sedação pesada que a mantivera apagada durante o transporte. Ela tentou se levantar, tentou correr, o instinto de fuga gritando em seus músculos, mas seu corpo foi violentamente puxado de volta para o chão de terra batida. Um som metálico, frio e definitivo, ecoou no silêncio. Clec, clec. Rafaela olhou para baixo. No seu tornozelo esquerdo, a pele já estava vermelha e esfolada pelo atrito de uma argola de ferro pesada, conectada a uma corrente grossa, daquelas usadas para prender barcos em portos, que serpenteava pelo chão até ser chumbada em uma viga de concreto maciço enterrada no solo. Ela estava presa. Ela não estava mais na beira da estrada. Ela estava no ventre da floresta. Em algum lugar profundo,
onde a copa das árvores era tão densa que o dia parecia um eterno crepúsculo. A casa era um barracão improvisado, paredes de madeira bruta com frestas por onde entravam insetos e umidade, coberto por uma lona plástica camuflada de verde militar. Ao redor, apenas selva. Quilômetros e quilômetros de um labirinto verde que agora não era mais seu objeto de estudo, mas os muros de sua prisão perpétua. Foi então que a porta de madeira rangeu. A silhueta de um homem bloqueou a pouca luz que entrava. Não era um monstro desconhecido. Era o rosto familiar, barbeado, com aqueles óculos de aro fino que ela via todos os dias no refeitório do instituto. Dr. Márcio Vasconcelos entrou, não com uma arma, mas com uma bandeja de comida e um copo d'água. Ele não parecia um sequestrador. Ele parecia um colega de trabalho irritado com um prazo atrasado. A calma dele foi o que mais aterrorizou Rafaela. Ele colocou a bandeja no chão, fora do alcance dela, obrigando-a a se arrastar se quisesse comer. Ele puxou um banco, sentou-se e disse as palavras que selariam o destino dela pela próxima década. Rafaela, o mundo lá fora é barulhento e ingrato. Aqui nós temos silêncio. Você tem o dom, eu tenho a estrutura. Vamos fazer história. Ninguém precisa saber quem fez a descoberta, contanto que a descoberta seja feita. Você pesquisa, eu vendo. É uma parceria. Naquele momento, Rafaela gritou. Ela gritou até a garganta sangrar. Ela xingou, implorou, chorou, mas Márcio apenas a observava, impassível, ajustando os óculos, esperando o surto passar. Quando ela finalmente caiu no choro exausto, encolhida em posição fetal, tremendo incontrolavelmente, ele apenas se levantou e saiu, trancando a porta pesada com um cadeado por fora. Os primeiros meses foram a fase da negação e da brutalidade crua. Rafaela tentou fugir inúmeras vezes. Ela usou pedras para tentar quebrar o elo da corrente, mas o ferro era temperado, e a única coisa que quebrou foram suas unhas e sua esperança. Ela tentou cavar a terra ao redor da viga de concreto, mas o buraco era fundo demais, e suas mãos, finas e de pianista, sangravam até a carne viva aparecer. Toda vez que Márcio chegava e via as tentativas de fuga, ele não a batia. A punição era pior. Ele cortava a luz do gerador deixando-a na escuridão total da Amazônia por dias, ou então ele cortava a comida. A fome se tornou uma companheira constante, uma dor no estômago que a dobrava ao meio. A ansiedade de Rafaela, que antes era tratada com terapia e apoio, agora explodia sem controle. No escuro, sozinha, ela tinha ataques de pânico avassaladores. O coração parecia querer rasgar o peito, o ar sumia e ela ficava ali, no chão sujo, hiperventilando, sentindo que ia morrer, desejando morrer, mas o corpo teimava em continuar respirando. Com o passar dos anos, a negação deu lugar a uma exploração sistemática. Márcio montou um laboratório improvisado dentro do barracão. Microscópios, reagentes, centrífugas antigas. Ele trazia as amostras da mata e exigia análises. Rafaela, quebrada pela fome e pelo isolamento, começou a trabalhar. Era isso ou a loucura. E a ironia cruel do destino foi que, sob a pressão do cativeiro, a mente de Rafaela brilhou. Ela descobriu as propriedades daquele alcaloide. Ela isolou a substância. Ela percebeu que tinha em mãos um analgésico potente, sem os efeitos colaterais dos opioides. Era a descoberta do século. Mas cada vez que ela chegava a um resultado positivo, ela via Márcio sorrir, aquele sorriso ganancioso. Ele pegava as anotações, pegava os frascos e sumia por semanas. Ele ia para a cidade, vendia as informações para contatos da indústria farmacêutica no mercado negro, recebia fortunas e voltava para a mata, trazendo apenas sacos de arroz, feijão e mais produtos químicos. Para manter Rafaela submissa, ele usava a tortura psicológica mais refinada. Ele trazia notícias do mundo exterior. Em uma tarde chuvosa de 2009, 4 anos após o sequestro, ele entrou na cabana com um semblante falsamente triste. "Tenho más notícias, Rafaela", ele disse, servindo-se de café. Sua mãe. O coração dela não aguentou. O desgosto do seu sumiço. O enterro foi semana passada. Ninguém foi, além de 1 ou 2 primos. Eles esqueceram você, Rafaela. Todos eles. Aquilo foi o golpe de misericórdia.
A mentira, pois Dona Helena estava viva e lutava por justiça incansavelmente, quebrou o espírito de Rafaela. Ela parou de lutar. Ela parou de responder. A depressão profunda a transformou em um autômato. Ela perdeu peso drasticamente, seus cabelos caíram em tufos, sua pele ficou cinza pela falta de sol. Aos 35 anos, ela parecia uma idosa de 70. A fase da resignação aparente começou por volta de 2011. Márcio, vendo que ela não tinha mais brilho nos olhos, que era apenas uma casca vazia, começou a relaxar. Ele a deixava sair do barracão. A corrente agora era longa o suficiente para ela caminhar até uma pequena clareira natural, cerca de 50 metros ao redor da cabana. Ele achava que a tinha domesticado. Ele achava que a mente dela estava destruída. Mas ele subestimou uma coisa: a resiliência silenciosa de quem convive com a própria mente há muito tempo. Rafaela estava quebrada, sim, mas não morta. Para não enlouquecer completamente, para não perder a linguagem e a humanidade, ela criou mecanismos de defesa. Enquanto lavava as roupas no tanque improvisado, ela recitava a taxonomia das plantas. Reino Plantae, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida. Ela falava sozinha por horas. Ela criou diálogos imaginários com a mãe morta, pedindo perdão, contando seu dia. E foi nesses momentos de liberdade no quintal da sua prisão que ela percebeu algo. O som. De tempos em tempos, muito alto, quase inaudível, um zumbido cortava o céu. Aviões. Havia uma rota comercial que passava exatamente sobre aquela região despovoada. Eram pontos prateados minúsculos no azul, mas eram a civilização. Eram pessoas livres bebendo refrigerante e olhando pela janela. Eles eram a única conexão dela com a vida. A ideia nasceu pequena, frágil, como uma semente. Ele olhou para o chão da clareira. O solo era escuro, terra preta amazônica. Mas no riacho que corria no limite de onde a corrente alcançava, havia pedras, seixos rolados, alguns de quartzo branco, veitosos, que brilhavam quando secos. O contraste. Branco no verde, branco no preto. O plano era suicida. Se Márcio percebesse, ele a mataria ou a acorrentaria de volta no escuro para sempre. Mas Rafaela não tinha mais nada a perder. Ela começou a Operação Socorro. Não foi algo que aconteceu em uma semana, foi um trabalho de formiga, uma construção faraônica feita por uma única mulher esquelética. Ela aproveitava os momentos em que Márcio viajava para negociar as fórmulas. Ela ia até o riacho, pegava uma pedra, uma única pedra de tamanho considerável, e a trazia escondida na barra da saia suja. Ela a colocava no lugar, depois outra, depois outra. O S demorou 6 meses para tomar forma. Ela precisava esconder as pedras sob folhas secas, galhos e terra solta, sempre que ouvia o motor do barco de Márcio, chegando pelo igarapé. Houve um dia, em 2014, que o coração de Rafaela quase parou. Márcio estava de mau humor, andando pela clareira, chutando o mato. Ele parou exatamente sobre a curva do primeiro O. Rafaela estava lavando frascos, observando de canto de olho, o pânico subindo pela garganta como Billy. O pé dele roçou em uma pedra branca que estava mal coberta. Ele olhou para baixo, franziu a testa. "Que monte de pedra é esse aqui, Rafaela?" Ele gritou. O mundo girou. Se ele cavasse, veria a letra, veria o plano. Rafaela, com uma calma que ela não sabia que possuía, vinda do lugar mais profundo de seu instinto de sobrevivência, respondeu sem olhar para ele. "É para a drenagem. A chuva estava alagando a entrada do barracão. Fiz um caminho para a água escorrer." A voz dela saiu rouca, morta. Márcio olhou para as pedras, olhou para a lama, deu de ombros e chutou a terra de volta. "Não perca tempo com bobagem. Quero a análise da amostra 45 pronta hoje." Ele entrou. Rafaela vomitou ali mesmo, de puro nervosismo. Mas ela continuou. Pedra por pedra. O peso físico era insuportável. As mãos de Rafaela eram cheias de cortes, as unhas arrancadas pelo esforço de desenterrar e carregar rochas pesando 5, 10 quilos, com um corpo que pesava pouco mais de 40. Ela aproveitava as chuvas torrenciais para trabalhar, pois a chuva abafava o barulho das pedras batendo umas nas outras.
Ela chorava enquanto arrastava as rochas, misturando lágrimas com a chuva, mas não parava. S, O, C, O, R, R, O. 7 letras, 11 anos. Em agosto de 2016, a obra estava completa. As pedras estavam posicionadas. Ela parou de cobri-las. Era tudo ou nada. Ela limpou o mato ao redor, deixando o branco de quartzo exposto para o céu. Agora, ela só precisava que alguém olhasse para baixo. Todos os dias ela ouvia os aviões. Por favor. Ela sussurrava olhando para o teto do dossel da floresta. Por favor, olhem para mim. Mas o destino parecia cruel. Dias se passaram. Semanas. Nenhum resgate. A esperança começou a virar um novo tipo de desespero. E então, a situação mudou drasticamente. Era uma manhã de terça-feira quando Márcio chegou, mas ele não trouxe mantimentos, ele não trouxe frascos. Ele chegou com galões de gasolina. Ele estava suando, os olhos vidrados, agitado de uma maneira que Rafaela nunca tinha visto. Ele andava de um lado para o outro no laboratório, jogando papéis em uma caixa de metal. Acabou, Rafaela, ele disse, a voz trêmula. A Polícia Federal está fazendo uma varredura nas contas da empresa de fachada. Eles estão chegando perto. E eu preciso sumir. Eu vou para o Paraguai. Rafaela sentiu o frio da morte abraçá-la. E eu? Ela perguntou, a voz um fio. Márcio parou. Ele olhou para ela. Não havia ódio no olhar dele, o que era pior. Havia pena e uma decisão prática. Você sabe que eu não posso te soltar. Você é a prova viva. Você é a minha condenação. Ele tocou no ombro dela, um toque que a fez estremecer. Não vai doer. Eu vou te dar uma injeção. Você vai dormir. Depois o fogo cuida de tudo. Eu preciso limpar as pontas soltas. Ele saiu para buscar a seringa no barco. Rafaela ficou sozinha no barracão, acorrentada. O cheiro da gasolina já estava no ar. Era o fim. 11 anos de luta, de pedras carregadas, de fome, de solidão, para terminar em cinzas. Ela olhou para a fresta da porta, para a clareira onde seu socorro gritava mudo para o céu vazio. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto sujo de terra. Deus, se você existe, agora, tem que ser agora. Foi então que ela ouviu. Longe, muito longe, mas ficando mais forte. Não era o som agudo e alto dos jatos comerciais a 10.000 metros de altura. Era um ronco, um zumbido grave, baixo, vibrante, o som de um motor a hélice, um monomotor. E ele não estava passando, ele estava descendo. O som crescia, fazendo as folhas das árvores tremerem levemente. Rafaela abriu os olhos. O coração dela disparou com tanta violência que doía. O som do motor se misturou com os passos de Márcio voltando do barco. Era a corrida final. A morte vinha pela porta, mas a vida talvez estivesse vindo pelo céu. Lá no alto, a 3.000 pés de altitude, o mundo parecia silencioso e ordenado. O comandante Roberto, um piloto experiente com milhares de horas de voo sobre a Amazônia, estava prestes a seguir seu plano de voo e virar à direita, rumo a Santarém. Mas seus olhos, treinados para notar anomalias na vastidão verde, travaram em algo que não deveria existir. Em uma fração de segundo, o cérebro dele tentou racionalizar. É uma formação rochosa natural, pensou. Mas a natureza não escreve em linhas retas. A natureza não grita. Ele pegou o rádio, a mão suando no manche. Ele ignorou o protocolo. Ele ignorou o radar. Ele inclinou a aeronave bruscamente para a esquerda, fazendo uma curva fechada que desafiava a lógica de um voo comercial. Os passageiros sentiram o solavanco, mas Roberto não se importava, ele precisava ter certeza. Ele baixou a altitude. O motor rugiu mais alto, protestando contra a manobra. E lá estava, nítido, inegável, brilhando como ossos brancos na terra escura, a palavra socorro. O piloto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele pegou o rádio e sua voz tremeu ao falar com a torre de controle. Mayday! Mayday!
Torre de Manaus, aqui é o voo 402, eu tenho visual. Meu Deus, eu tenho visual de um pedido de socorro no setor 7. Repito, alguém está vivo lá embaixo. No solo, dentro do barracão, o som do motor mudou. Não era mais o zumbido constante de algo que passa, era o rugido crescente de algo que fica. Márcio Vasconcelos, com a seringa cheia de um sedativo letal na mão direita, congelou. Ele olhou para o teto de palha e lona como se pudesse ver através dele. O avião estava circulando. Ele sabia o que aquilo significava. Em questão de horas, talvez minutos, aquele ponto no mapa, que ele manteve secreto por 11 anos, estaria infestado. Ele olhou para Rafaela. Ela estava encolhida no canto, os olhos fechados, rezando, tremendo, esperando a picada da agulha. Márcio deu um passo em direção a ela. A lógica cruel de sua mente calculou as probabilidades. Se ele a matasse agora, teria que se livrar do corpo, teria que limpar o sangue, teria que garantir que nada sobrasse. Isso levaria tempo, tempo que ele não tinha. O instinto de autopreservação de um covarde é sempre mais forte que sua maldade. Sua sorte! Sua maldita sorte! Ele sibilou, jogando a seringa no chão com violência. O vidro quebrou, espalhando o líquido transparente na terra batida. Ele correu para a mesa, varreu maços de dinheiro e passaportes falsos para dentro de uma mochila de lona. Ele não olhou para trás. Ele não disse adeus. Ele saiu correndo pela porta, deixando-a escancarada. Rafaela abriu os olhos. Ela viu as costas dele sumindo na vegetação. Segundos depois, ouviu o motor do barco de alumínio pegar no tranco no igarapé próximo. O som do barco se afastou, rasgando a água, fugindo desesperadamente. E então, silêncio. Mas não o silêncio da morte, o silêncio da espera. Rafaela ficou sozinha. O avião lá em cima foi embora, provavelmente ficando sem combustível. E o medo voltou, gelado. E se eles não viram? E se o piloto só estava desviando de uma tempestade? E se Márcio voltar? Ela tentou se levantar, mas a corrente a puxou de volta. Ela olhou para a porta aberta. A luz do sol entrava, uma faixa dourada iluminando a poeira que dançava no ar. Ela se arrastou até o limite da corrente, esticando a mão para o sol. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafaela. Cada estalo da madeira, cada grito de um macaco bugio parecia o retorno do seu algoz. Ela estava desidratada, tonta, oscilando entre a consciência e o desmaio. Foi no meio da tarde que o ar mudou novamente. Começou como uma vibração no chão. As poças de água tremeram, as folhas das árvores começaram a dançar violentamente. O som não era de um motor, era de vários. O som inconfundível, percussivo e poderoso de lâminas cortando o ar. Tuk 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 tuk. Helicópteros. Não 1, 2, 3. Eram águias de metal pintadas de preto e cinza. A Polícia Federal e o Exército Brasileiro. Eles não vieram para investigar. Eles vieram para resgatar. Rafaela ouviu gritos. Não eram gritos de raiva. Eram comandos táticos. Perímetro. Vai, vai, vai! Limpo! Homens desciam de rapel, botas pesadas esmagando a vegetação que a aprisionou por uma década. De repente, a porta do barracão foi preenchida por figuras vestidas de preto, com capacetes, lanternas táticas acopladas a fuzis. Polícia Federal! Mãos onde eu possa ver! Rafaela não conseguiu levantar as mãos. Ela estava fraca demais. Ela apenas soluçou, um som gutural, quebrado. Um dos agentes, um homem grande, baixou a arma imediatamente ao ver a figura no chão. O que ele viu não foi uma ameaça. Ele viu uma mulher de 42 quilos, vestida com trapos imundos, pele colada aos ossos, olhos fundos que pareciam grandes demais para o rosto. O cheiro do cativeiro, de fezes e produtos químicos, atingiu o policial, mas ele não recuou. Meu Deus! Ele sussurrou, a postura militar se desfazendo por um segundo diante da humanidade da tragédia. Central, aqui é a equipe Alfa. Encontramos ela, repito, encontramos ela. A vítima está viva. Solicito evacuação médica imediata. Ele correu até ela, ajoelhando-se na terra suja. Rafaela, você é a Rafaela Silva? Ela assentiu, incapaz de falar.
Ela apontou para o tornozelo, para o ferro que a definia. O policial gritou para fora: "Cortador, tragam o cortador hidráulico agora!" Outro agente entrou correndo com uma ferramenta laranja pesada. Eles posicionaram as mandíbulas de aço ao redor do elo da corrente que prendia o tornozelo dela. O metal rangeu. A pressão aumentou. E então, com um estalo seco e alto, que soou como um tiro de misericórdia, o elo se partiu. O som do ferro caindo no chão foi o som mais bonito que Rafaela já tinha ouvido. 11 anos de peso desapareceram em um segundo. O policial a pegou no colo. Ela era tão leve, tão frágil, que ele sentiu medo de quebrá-la. Enquanto era carregada para fora, a luz do sol bateu no rosto dela pela primeira vez, sem grades, sem medo. O vento das hélices bagunçava seus cabelos ralos. Ela foi colocada em uma maca, dentro do helicóptero. O médico de bordo começou a colocar acessos venosos, soro, oxigênio. O barulho era ensurdecedor, mas Rafaela precisava saber. Ela precisava perguntar. Ela puxou a manga do uniforme do médico com sua mão esquelética. Ele se inclinou para ouvir o sussurro dela. Por favor. A voz dela era como lixa. Onde vocês enterraram minha mãe? O médico franziu a testa, confuso. Sua mãe? Rafaela chorou, lágrimas quentes limpando a sujeira de seu rosto. Márcio disse, ele disse que ela morreu de tristeza, em 2009. Eu só quero visitar o túmulo. O médico olhou para o policial ao lado. Os olhos de ambos se encheram de lágrimas. A crueldade daquela mentira era o golpe final de Márcio. O médico segurou a mão de Rafaela com firmeza, olhando no fundo dos olhos dela. Rafaela, escute bem. Márcio mentiu. Sua mãe, Dona Helena, ela nunca desistiu. Ela nunca parou de procurar. Ela vendeu a casa, ela acampou na frente da delegacia, ela infernizou a vida de todos nós para continuarmos procurando. Ela está viva. Ela está no Hospital Tropical de Manaus agora, esperando por você. O mundo de Rafaela parou. O choque foi físico. O ar entrou em seus pulmões de uma forma diferente. Ela estava viva. Sua mãe estava viva. A maior dor que ela carregou no peito por 7 anos, a culpa de ter matado a mãe de desgosto, evaporou. O choro que veio a seguir não foi de dor, foi um uivo de alívio, um descarrego de uma década de tortura. Ela agarrou a mão do médico e chorou como uma criança enquanto o helicóptero subia, deixando a floresta, o cativeiro e o inferno para trás. A caçada a Márcio Vasconcelos não durou muito. A arrogância dele foi sua ruína. Ele tentou fugir pelo rio Solimões em direção à Colômbia, mas a Polícia Federal havia fechado o cerco. Ele foi interceptado em um bloqueio fluvial na madrugada seguinte. Quando foi preso, ele não lutou. Ele estava vestindo roupas caras, com uma mochila de dinheiro ao lado, tentando subornar os agentes. Ele foi algemado e jogado no chão do barco, tratado como o criminoso comum que era. O julgamento, 2 anos depois, parou o país. As provas eram irrefutáveis. O caderno de anotações recuperado, o laboratório na mata, o testemunho devastador de uma Rafaela ainda em recuperação. Márcio tentou alegar insanidade, tentou dizer que era pela ciência. O juiz não teve piedade. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. O martelo bateu, selando o destino dele. Mas todos no tribunal sabiam a verdade amarga. 28 anos de prisão nunca pagariam pelos 11 anos de vida, juventude e sanidade que ele roubou de Rafaela. E aqui chegamos ao final. Mas não espere um conto de fadas onde a princesa sai da torre e vive feliz para sempre. A vida real deixa cicatrizes que o tempo não apaga. Rafaela sobreviveu. Ela recuperou o seu peso. Ela abraçou sua mãe novamente. Um abraço que durou horas, onde nenhuma palavra precisou ser dita. Mas a Rafaela que entrou na mata em 2005 nunca mais voltou. Hoje ela vive em uma cidade grande, longe de qualquer floresta. Ela nunca mais conseguiu pisar em um parque ecológico. O verde, que antes era sua paixão, agora é um gatilho de pânico. Ela dorme com todas as luzes da casa acesas. O silêncio da noite, que para nós é paz, para ela é terror. A ansiedade e o isolamento, que começaram como sintomas de um ambiente de trabalho tóxico,
se tornaram companheiros permanentes de um trauma profundo. A história de Rafaela Silva nos deixa uma lição brutal e necessária. Quantas vezes ignoramos os sinais de quem está ao nosso lado? A ansiedade de Rafaela antes do sequestro, o medo de Márcio, foi tratado como drama, como fraqueza. Se tivéssemos olhado mais de perto, se tivéssemos escutado o grito silencioso dela antes de ela entrar naquela mata, talvez 11 anos de dor pudessem ter sido evitados. Mas, acima de tudo, esta é uma história sobre a força indestrutível do espírito humano. Mesmo pesando 42 quilos, mesmo acorrentada, mesmo alimentada com mentiras e medo, Rafaela se recusou a apagar. Ela moveu montanhas, pedra por pedra. Ela escreveu sua liberdade na terra com as próprias mãos sangrando. O avião passou, mas foi Rafaela quem se salvou. Porque no fundo daquele abismo verde, quando tudo dizia para ela desistir e morrer, ela escolheu escrever uma única palavra que mudou o seu destino: socorro. E o universo, finalmente, ouviu. Esta foi a história de Rafaela Silva. Se este relato tocou você, se você sentiu o peso dessa jornada, deixe seu comentário abaixo e lembre-se, nunca ignore um pedido de ajuda, por mais silencioso que ele seja.